comecei sem gravar. A última vez, sexta-feira, eu tive que ficar gravando de novo porque eu tinha esquecido, né? Mas então tá. Na última aula a gente ficou só nos exercícios ali e, gente, tudo bem, tá? E eu espero, me digam aí quem é que estava na monitoria, sei lá, na aulinha ali da Carol, que ela tá dando, se eu não me engano, é hoje, né? Nas terças, só que ali às 5h30. João, a Ianca, Isabel, tem ajudado, gente? O que vocês estão achando? Júlia, show, que legal, gente, que legal. Tem ajudado aí, porque o que a gente notou, e daí Ah, que bom, gente, que bom. Era justamente isso. Alguma dificuldade em algumas coisas assim de matemática mais básica, e não tem problema ter dificuldade, gente. A gente só justamente quer entender onde que vocês têm dificuldade. Ela é maravilhosa, Jenny. Aliás, tá. Não é porque assim, mas o time todo de física é maravilhoso, tá? Gostaria aí. Não conheço os outros profs, né? Mas gosto muito do nosso time de física. Esse é bom, né, Jenny? Não deixa triste já no início da aula já. Não, aí eu vou ter que concordar, tá? Meio pai das ideias. Mas tudo bem, tudo bem. Mas então a gente justamente quer assim ajudar vocês ao máximo, tá? Obrigado, obrigado, gente. Fico muito feliz. Então a gente propôs isso, né, para fazer esse basicão de matemática e reforçar bem isso, porque não adianta a gente avançar muito e ficar falando sobre as fórmulas, blá, 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 e daí chega ali numa coisa de matemática, vocês empacam e até sabem da física ali, mas não sabem resolver alguma coisa da matemática, sabe? Então a gente conversou, a gente está com um grupo do pessoal das exatas, e pois é, gente. E é assim, ó, o quanto mais vocês praticarem e estiverem mais confortáveis, tá, com essas questões de matemática básica, melhor, sabe? Só vai ajudar vocês. Então, aproveitem bastante. Quem não está tendo a oportunidade por algum motivo, se é muito cedo, pode mandar mensagem para nós também. A gente dá um jeito e vê alguma forma de também. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu acho que a Carol está gravando as aulas, tá? Mas, mesmo assim, quem não está conseguindo... Show, obrigado, John. Quem não está conseguindo acompanhar, de alguma forma, é muito importante, tá? Porque daí, vocês tendo bem afiados nessa matemática, tudo fica mais fácil, assim, sabe? A gente consegue avançar mais fácil nas matérias, tanto na matemática mesmo, né? Mas em física a gente direto vai esbarrar lá numa equação, sabe? E daí vocês vão ter que saber se virar ali nos 30 com a equação. Mesmo que tenha uma raiz quadrada, que tenha divisão de fração, sabe? Não, ali vai cair algumas coisas assim que vocês têm que saber ter o ferramental ali da matemática, e não é difícil, gente. É só prática, prática mesmo. A Carol vai estar aí para auxiliar vocês, tirar todas as dúvidas para vocês. E assim, ó, é faísquinha, assim, numas dessas, vocês entendem alguma coisa que daí entende aquela outra, que daí meio que tudo faz sentido, sabe? É um dominó, assim, sabe? Quando derruba um, vai derrubando as pecinhas tudo, sabe? Exato, Jenny, exatamente. Então, bem importante, tá, gente? A gente quer focar isso com vocês para não ter dúvidas. Mas, seguimos então na nossa cinemática, MRU. E daí, lembrando que a gente lá semana passada, então, estava vendo as grandezas e grandezas vetoriais, grandezas escalares, né? E agora a gente vai começar a ir um pouco mais adiante. Então, hoje a gente vai entender dessas grandezas aí, geralmente vetoriais, porque a gente começa a analisar movimento, daí o movimento começa a ter direção, né? Então, a gente começa a pegar essas grandezas aí, entender, formular algumas formular fórmulas, mas desenvolver algumas fórmulas aí para a gente conseguir resolver probleminhas que têm a ver com movimento. Porém, não é qualquer movimento, certo? É o movimento retilíneo uniforme.
E então a gente começa, e é o famoso esse aqui, MRU, né? Daí eu tinha mostrado para vocês sexta-feira, na semana passada, né? Que aqui o MRU o pessoal fica até tipo, tudo bem. Quem não gosta menos, né? Mas o MRUV é quando fica tipo, meu Deus do céu, não quero nem olhar, né? Então a gente começa mais tranquilinho, vamos começar com o MRU aí, que todo mundo, pelo menos, mesmo que não goste, está mais familiarizado, e depois a gente passa lá para o MRUV. Mas a moral da história é o que é o MRU, o que quer dizer cada coisinha, né? Primeiro que é um movimento, então começa por aí, não está parado, né? A gente está observando coisas que estão se movendo. Tudo bem que em algum momento as coisas podem estar paradas, daí vai ficar parado um instante, depois volta a se movimentar, tudo mais. Mas se as coisas ficassem todo o tempo parado, a gente nem analisava elas, né? Então, vão ser coisas aí que estão se mexendo. O retilíneo quer dizer que é em linha reta, certo? Porque vão ter outros movimentos que não vão ser só em linha reta. Vão ser movimentos circulares, vão ser movimentos compostos, ou lançamento para cima e para baixo, só que daí tu manda lá, então tu vai jogar uma, não sei quem é que gosta de futebol americano, ou sei lá que seja sacar no vôlei, né? Daí tu saca no vôlei e aquela bola faz, ou no basquete, né? Tu tem que fazer um movimento bem direitinho, e ele tanto vai para cima e para baixo, quanto para um lado e para o outro, sabe? Então, isso são outros tipos de movimento. O que a gente está analisando aqui são movimentos em linha reta. Tudo bem que numa dessas a gente está falando, vai ser numa estrada, daí na estrada pode ter uma curva, não vai ser 100% reto, né? Mas a gente meio que aproxima para ser, basicamente, tu está andando em linha reta. Tu está fazendo uma curva lá que outra, não é muito brusca essa curva, então a gente meio que, vamos dizer que é reta aí e considerar esse movimento reto, certo? E aqui são movimentos uniformes, retilíneo uniforme, e o uniforme quer dizer o quê? Não é que ele está vestidinho lá vocês não são da época dos rebeldes, alguns talvez sejam, né? Mas que estão com uniformezinho de colegial, alguma coisa assim. O uniforme quer dizer que são velocidades constantes, certo? Então a gente vai sempre trabalhar com, no MRU, velocidade constante. E o que a gente já entende, então, que se a gente está falando em velocidade constante, a gente não tem nada que está alterando essa velocidade. E a gente sabe o que é responsável, ou o nomezinho que a gente deu por aquilo que altera a velocidade. Deixa eu só ver se está tudo certo. Você... Professor, Oi, travou? o senhor encerrou o compartilhamento de tela. Ué, eu dei só Alt Tab. Espera aí. Vamos lá de novo. Vamos ver se volta. Valeu, B. Valeu. E agora eu tava vendo que vocês são da época dos rebeldes. Do Veiaco também. Vocês viram que os rebeldes voltou? Nossa. Né? Mas onde é que estávamos? Pera, aqui. Então, voltando, velocidade constante, sem aceleração. O nome que a gente dá para aquilo que altera a aceleração, a velocidade é aceleração. E daí a gente consegue relacionar em relação a carros, aí, quem é pilhado mais assim de carros, aí sabe, o carro lá tem uma aceleração tal, ele tem mais aceleração do que o outro, sabe, alguma coisa assim. Mas com a aceleração, a gente já conversou sobre isso, né? Mas a gente volta lá no MRUV, que daí é movimento retilíneo uniformemente variado. Que daí quer dizer que ele é variado, então quer dizer que ele tem aceleração, não é mais velocidade constante, certo? Mas nesse caso, no MRU, é tudo velocidade constante. Nos facilita a vida, certo? Por isso que a gente começa de boinha assim, depois vai apertando o calo. Tá bem? Então a gente volta aí, já tinha falado lá na semana passada sobre velocidade e sobre até uma formuleta assim de definição. É meio difícil não definir velocidade com uma, mas observando
que a gente tem uma motoca aí que sai da posição 0 e daí a gente consegue medir a cada segundo a posição dela. Imagina que ela está numa estrada, alguma coisa assim, e a cada segundo a gente marca em que posição da estrada ela está, certo? Ou de uma rua. E daí a gente vai lá, em 1 segundo, viu que ela andou 10 metros. Tchuf. Certo? E daí a gente foi lá e viu que depois, em 2 segundos, a gente tirou uma fotinho dela de novo e ela andou 20 metros. Em 3 segundos, 30 metros. Vou botar aqui em metros. 4 segundos, 40 metros, assim por diante. Qual que é a velocidade da moto? Pergunta aí para ver quem é que está ligado. Mas acho que já meio que de cara vocês conseguem responder, né? Que é 10 metros por segundo. Perfeito. E aí, duas coisas, né? Um, que vocês sabem qual que é a intensidade, qual que é o valor dessa velocidade. E dois, que todos já colocaram ali de cara, né? Não é traça ali que vocês botam M barra S, né? Que é 10 metros por segundo, né? Isso é muito importante a gente sempre lembrar das unidades. Mas é bem intuitivo isso porque, pô, não sei, né? A cada segundo ali que está passando, a gente está vendo que está avançando 10 metros. Então, a definição, né, é justamente qual é a distância que tu consegue andar em 1 segundo, beleza, velocidade. E como eu tinha dito, se não me engano era Isabel, acho que tinha, num dos exercícios que a gente estava vendo, ela disse que conseguiu resolver o exercício ali sem usar fórmula nenhuma, meio só de cabeça. E é de fato, no MRU, MRUV até também em alguns casos, mas no MRU a gente já está bem habituado a trabalhar com essas variáveis, com esses conceitos, essas grandezas, então sai mais fácil, certo? Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, então vamos botar aqui que a velocidade é igual a 10 metros por segundo, certo? E algumas coisinhas que eu queria pontuar para vocês. Um é que, reparem que se a gente tivesse observado que a moto saiu da posição 0, depois de 1 segundo ela foi para a posição menos 10, seria a mesma velocidade? É a mesma velocidade? Nesse caso, a gente pode dizer que também é velocidade média, João. Sim, pelo conceito mesmo de velocidade média, que é o deslocamento dividido. Aliás, a média é a distância percorrida, né? Que é escalar. Ó, o Nicolas já saiu dali e falou, perfeito. Travando para todo mundo. Ixi. Me avisem quando volta, me avisem. Mete aqui. Beleza. Obrigado, Guilherme. Valeu, gente. Obrigado. Então, o Nicolas falou ali que é a mesma em módulo e tá perfeito isso, que ela vai ser, o módulo ali da velocidade é 10, né? E daí a gente, como a gente sabe que é vetorial aqui, esse 10 ele não vem só, se a gente quiser dar direção e tudo mais, e sentido, né? A gente poderia dar um vetor, e daí diz lá se determina o vetor que é para tal, no eixo tal, mas não precisa nem se estressar com isso. O que a gente quer dizer basicamente é que se a moto, e daí eu vou botar uma outra corzinha aqui para quem ver depois, se a moto vai para lá, essa velocidade é menos 10.
certo? E não tem problema nenhum a gente dizer que é uma velocidade negativa, certo? Porque a gente está trabalhando com referenciais, então a gente só diz, beleza, se eu estou indo para a direita, eu estou positivo. Se eu estou indo para a esquerda, é negativo. Nesse caso, ela está indo para a esquerda, é a velocidade, e aqui, essa velocidade vetorial, entendeu? Ela é menos 10. Daí não seria, no caso, João, a velocidade média, porque a velocidade média é a distância percorrida é em módulo, módulo não tem sinal, daí, sabe? Mas aqui a gente vai abandonar um pouquinho esse conceito, meio que tudo vai ser a velocidade e a gente vai estar falando um pouquinho aí de deslocamento, vai ser vetorial, porque vai começar a importar o sinal aqui, tá? Então, pode ter questões, pode ter algum momento aí que vão questionar vocês, mas vai ser positivo ou negativo essa velocidade? Tem que saber que, dependendo do referencial, sabe, da onde a gente convenciona, e a gente tem uma convenção para cada momento, cada questão, pode dizer, e poderia ter uma questão que a convenção aqui para a esquerda é positivo. E aqui é o zero, aqui é 10, e para a direita aqui é menos 10, entendeu? E tudo bem, então a gente segue aquela convenção, porque aquela questão quis, sei lá, fazer assim, então tudo bem, sabe? A gente só tem que se ligar a isso, que esse valorzinho aqui, ele tem um sinalzinho também, tá bem? Mas a gente sabe então que o MRU, no final das contas, a gente vai conseguir trabalhar com esse. E aí todo mundo gosta também, porque é isso, né? A gente gosta quando tem macete, quando tem algum macetinho para ser fácil lembrar as fórmulas, daí fica mais fácil, né? A gente gostar das matérias. E eu concordo, isso tem. É bom a gente ter, assim, uns macetes, porque decorar fórmula é chato pra caralho, né? Ninguém gosta. Então, porra, vamos fazer alguma coisa aí para facilitar. No caso do MRU, todo mundo lembra que é o Deus é tudo, né? E daí tem essa piramidezinha aqui. Vermelho. E daí, cada ladinho aqui, cada pontinha, vamos dizer assim, dessa pirâmide, vai representar uma variável. E esse que é o bom também do MRU, porque se a gente não tem aceleração, basicamente a gente vai trabalhar com velocidade, deslocamento e tempo, certo? Depois vai ver que tem maneiras de complicar isso, mas em maneira geral, é isso, certo? Nessa pontinha vai ser V, V de velocidade, D de deslocamento, T de tempo. E como é que a gente usa esse macete? Basicamente quando a gente quer descobrir como que é a fórmula de cada uma dessas variáveis, a gente vai tampar com o dedinho a variável. Então, vocês não estão vendo, mas eu estou tapando o Dzinho aqui, e daí eu estou vendo ali o que sobra, sabe? Para eu poder calcular o deslocamento. Vai ser a mesma coisa com a velocidade, mesma coisa com o tempo, tá? Então, para ficar mais fácil, vamos fazer assim. Então, faço o DVT, né? Deus é tudo, Deus é tudo. E vou tapar lá para descobrir a distância. Qual que é a fórmula da distância? Eu tapo o D, e daí sobra o quê? O V e o T. Só que sobra o V e o T um do lado do outro. O que é um do lado do outro na matemática? É a multiplicação, né? Então, a gente sabe que a fórmula do deslocamento, ou distância, vai ser o V vezes o T, porque a gente tampou o Dzinho ali e ficou o V e o T, um do lado do outro, certo? Então, para testar, para ver se funciona, qual a distância percorrida por um carro que foi em direção à praia durante 2 horas a 110 km por hora? Vamos lá. Então, tampou o D, ficou o V e o T, a gente, D igual a V vezes T. A gente tem o V é 110 km por hora, né? Então, vai ser D igual a 110 vezes
qual que é o tempo? Durante 2 horas. Então, 2 horas. Aqui deu 220 quilômetros, né? Então, e aqui é importante, vou fazer aqui embaixo as unidades, né? Por que eu sei que é quilômetros? Porque eu estava fazendo quilômetro por hora vezes 2 horas. Então, hora. Corta hora com hora aqui, ficou quilômetro. Certo? Isso vocês podem usar, e é muito importante também vocês trabalharem com as unidades assim, para confirmar a resposta, ou confirmar, sei lá, pô, não lembro se a fórmula é assim. Vou lá e faço um Deus é tudo da vida, e daí eu sei, e não importa qual unidade eu usar aqui, se é quilômetro por hora, ou metro por segundo, tudo mais, mas desde que eu use, pô, se eu estou usando quilômetro por hora, eu tenho que multiplicar por hora para cancelar e dar e sobrar quilômetros. Se eu estou usando metros por segundo, daí eu uso segundo, né? Mas o que eu quero dizer? Porque daí eu vou lá, não sei se é assim, mas se eu uso quilômetro por hora vezes hora, corta, corta, sobra quilômetro. Eu sei que quilômetro é uma unidade de distância. Então beleza, a fórmula está certa, porque a unidade, quando eu faço só pensando só nas unidades assim, sabe? Vai dar certo, deu a unidade, resposta correta, entendeu? Não sei se você entende o que eu quero dizer. O João falou do Java também, mas o Java também é no MRU-V, João. Mas entenderam? Entenderam? Perfeito. Então, isso é uma baita dica para vocês confirmarem se a resposta está certa. É sempre conferir a unidade, óbvio, mas também se, não sei, não lembro exatamente se a fórmula é isso. Confere através das unidades mesmo. Pô, era distância dividido por energia, daí tudo bem que daí tem que saber qual que é a unidade de energia, sabe? Logo mais, quando chega lá em dinâmica, a gente tem força, tem energia, essas coisas, né? Fica um pouquinho mais complicado, começa a complicar as fórmulas e confunde também, né? As fórmulas são parecidas, assim. Então, e isso a gente chama de conferência dimensional, vamos dizer assim. Tipo, essa fórmula, a dimensão dela tá certa, porque, lembrando, e essa é a regra máxima aí do pessoal que está revisando as coisas de matemática básica, a igualdade, né? Isso aqui é uma igualdade. Então, essa unidade aqui tem que ser igual a essa unidade aqui, certo? E daí isso é isso que a gente tem que, quando vai lá confirmar se uma fórmula está certa ou tudo mais, essa unidade que eu esperava, ela deu aqui nesse lado? Deu. Não, então tá beleza. Então, não sei se está certa a fórmula, mas está perto do que eu gostaria, sabe? Então, isso é bem importante. Fiquem sempre ligados. A gente vai falar ainda hoje mais sobre unidades, porque tem o rolê de quilômetros por hora, metros por segundo, mais adiante. Velocidade, então, mesma coisa. Temos o Deus vê tudo, tapa o Vzinho com o dedo e sobra o quê? Sobra o D em cima e o T embaixo, né? O que isso, na matemática, a gente sabe que é 1 dividido por outro, né? Então, guardada. O V é igual a gente sabe aqui, ó, D em cima, T embaixo, D dividido por T. Certo? E é o que a gente já meio que naturalmente acostumou já meio que fazer esses cálculos aí, pô, quanto que é... fui para a praia em tanto tempo, qual foi a minha velocidade? Que é esse exemplinho aqui, ó. Velocidade de um corpo se desloca por uma distância de 10 quilômetros em 300 minutos. Aí a gente começa já ficar um pouquinho ligadinho. Por quê? Porque aqui a gente faz o V
igual ao quê? Ao D, que é 10 quilômetros. E aqui eu vou botar para a gente deixar bem explícito para poder entender por que já começa a ficar, já tem que ficar ligado. 300 minutos, daí tá 300 aqui. Daí vai o arigó lá e 10 sobre 300, velocidade barbada, né? Corta 0 com 0, 1 sobre 30, nossa, que velocidade pouca, né? Só que, aí assim falei para vocês, aqui a gente está em quilômetros, aqui está em minuto, tudo bem. E assim, ó, não pode, não é que não pode, tá? Mas a resposta aqui não seria em quilômetros por hora, nem em metros por segundo. Vocês concordam? A resposta aqui a gente seria numa terceira unidade, que é quilômetros por minuto. Se a gente resolver só essa divisão aqui direto, né? Só que geralmente as questões ou vão cobrar vocês em metros por segundo ou quilômetros por hora, tá? Porque é o que a gente utiliza mais de fato, certo? Sim, metros por segundo a gente no dia a dia não utiliza, mas sei lá, né? A física gosta. Então as questões vão nos cobrar assim. Então o que a gente pode fazer das duas uma, ou é converter tudo isso para que fique de acordo com o metros por segundo, ou converter, e aqui como no caso está uma questão assim aberta, não nos pediu se é para 100 metros por segundo, se é para 100 quilômetros por hora, poderia ser até o quilômetro por minuto aí, a gente respondesse, né? Mas eu estou pedindo, vamos pensar aí para a gente responder em quilômetros por hora, tá? Porque depois a gente vai chegar lá no metros por segundo para converter depois. Então, depois a gente pensa sobre isso. O que a resposta tem que ser quilômetros por hora. A parte do quilômetro está ok. O que a gente tem que converter aqui é o minutos para hora, certo? Então, o quilômetro fica igual, né? E daí a gente tem que converter 300 minutos para hora. E aí, gente? É fácil? Vocês estão ligados? Todo mundo sabe. Ô, prof, Fala, Isabel. olha só, não teria Olha. como converter os minutos por segundos? Tipo, 30 minutos, 300 minutos, quantos segundos são, entendeu? Não teria como fazer isso? Teria, tá? Eu só agora, e a gente pode fazer logo em seguida, tá? Agora eu estou pedindo, vamos fazer essa resposta em quilômetros por hora, tá? Mas se a gente fosse converter os minutos em segundo, a gente teria, vamos dizer assim, que converter os quilômetros para metro. Tu concorda? Porque se a gente convertesse aqui minuto para segundo, a resposta ainda ficaria quilômetros por minuto para segundo, né? Quilômetros por segundo. Isso não é uma unidade que a gente geralmente vê nos exercícios, tá? Geralmente ou é quilômetros por hora, porque a gente usa bastante no nosso dia a dia, né? Ou metros por segundo. E daí nas análises físicas, geralmente assim, de laboratório, coisa assim, usam mais metros por segundo. Por isso que a física gosta também. É uma boa unidade. Mas então, se a gente só convertesse esse minuto para segundo, no fim ficaria também errado, porque ficaria quilômetros para segundo. Então a gente teria que também converter o quilômetro para metro, que daí ficaria sim metro por segundo. Daí ficaria uma daquelas unidades que a gente está mais habituada, que os exercícios pedem, que a gente geralmente trabalha, certo? Não teria problema nenhum. Se a questão pedisse qual que é a velocidade em metros por segundo, a gente teria que justamente converter o minuto para segundo, o quilômetro para metro, e daí essa unidade ficaria metro por segundo. Em cima está metro, embaixo está segundo, metro por segundo. Entendeu, Isabel? Certo, entendeu. Boa. Pessoal, divide por 60, 5 horas. Como é, Isabel? Mas exatamente, divide por 60. Por quê, né? Daí, quem não,
Como assim divide por 60? Na dúvida, regra de 3, tá? A gente tem 300 minutos, certo? Na verdade, o ideal, a primeira linhazinha seria quantos minutos a gente tem em uma hora. A gente quer converter minuto para hora, né? Então, quantos minutos a gente tem numa hora? São 60. Então, são 60 minutos para uma hora, certo? 300 minutos, daí tem que, né, para o pessoal, a regra de 3, né, lembrando, tu tem que botar do mesmo lado tudo que é da mesma unidade, né? Então, em cada lado tem que deixar os lados, cada um numa unidade. Então, aqui, esse é o ladinho dos minutos, a gente põe. A gente sabe que 60 minutos tem 60 minutos em uma hora, certo? Em 300 minutos, a gente sabe quantas horas é de cabeça? Não. Então, ou põe um coisinha aqui, ou põe X e tudo mais. A gente geralmente acaba usando um X, né? Então, a regra de 3 é... Vou botar... Eu deixo assim mesmo. Xzinho, né? Então, aqui era X, então é X vezes 60. E na boa. X vezes 60. Aqui eu vou confiar, tá? Que eu não... que vai dar certinho a unidade, não vou botar a unidade. Mas seria x horas vezes 60 minutos. Né? X vezes 60, não sei quantas horas é esses 300, então x, uma variável qualquer. Isso vai ser igual a 300 vezes 1. 300 vezes 1. E daí, por isso que o pessoal que está mais afiado aí já falou, pô, divide por 60, porque daí a gente vai isolar esse x aqui, então vai dividir os dois lados aí por 60, ou jogar lá para baixo esse 60, vai ficar x igual a 300 dividido por 60. Né? Corta, 30 por 60 é 5. E daí o x é horas, então aqui é x é 5 horas. Então, horas. Então, a gente sabe aqui que é 5 horas. Tá aqui certinho a unidade do quilômetro por hora. Só tem que, então, dividir 10 por 5. É 2. Certo? Há alguma dúvida? Ah, tá. Entendeu, Isabel? Eu só não entendi porque a resposta tinha que ser em quilômetros. Na verdade, eu que tinha pedido, Nicole. Mas poderia ter sido em outra unidade, entendeu? Fala, Isabel, desculpa. Sim, entendi. E também eu tinha feito o cálculo ali antes da colega colocar a resposta. Eu também tinha feito direto. Esse que é o meu defeito de fazer direto as coisas e depois não saber resolver, entendeu? Mas agora eu compreendi como é que é feito ali o cálculo certinho. Show, Obrigada. perfeito. Imagina. Se o direto sai... Fala, Bê. E esse negócio da unidade, até porque as respostas não estão em uma unidade, né? Nas alternativas. E aí, se a gente fizer metros por segundo, depois vai ter que converter tudo para quilômetros por hora para achar a alternativa certa. Isso. Se essa questão tivesse pedido em quilômetros por hora, seria mais trabalhoso, né, tu converter tudo, porque daí tu teria que converter o quilômetro para metro, o minuto para segundo, daí estaria a resposta em metros por segundo, tu teria que reconverter ela para quilômetros por hora, sabe? Então, nesse caso, por isso que não estava ali na questão, mas eu pedi, vamos dizer assim, vamos fazer em quilômetros por hora.
o jeito mais fácil é a gente converter 1 minuto para hora direto e já tem a resposta ali direta em quilômetros por hora, entendeu? Mas poderia, vai que, não sei, vocês conseguem converter melhor as coisas para metros por segundo, depois converter para quilômetros por hora, sabe? São mais cálculos e quanto mais cálculos, mais uma chance da gente cometer erros, né? Então, por isso que a gente sempre indica também o caminho aí com menos cálculos para a gente chegar na resposta, né? Mas, certo? Então, beleza. E o último do nosso Deus é Tudo é o Tzinho. E daí, beleza, mesma coisa. Tampa o T, sobra o quê? D em cima, V embaixo. A gente sabe, matematicamente, isso quer dizer o quê? D dividido por V. Certo? E daí, mesmos procedimentos. Temos aqui qual o tempo necessário para que um ciclista percorra 2 km com uma velocidade de 20 km por hora. Aqui a gente... E ó, agora que a gente está começando aí a aquecer, vocês já começam a ficar ligados, ó, quilômetros por hora, quilômetro. Beleza, tá tudo aí na mesma unidade, não vou ter que converter nada. Daí tu já consegue ficar mais atento, assim, para na hora do cálculo, porque também na hora do cálculo, às vezes a gente vai lá, põe os números só e nem se liga, não põe as unidades, né? Então, também lendo a questão, já fiquem atentos com as unidades, ver se está tudo na mesma unidade. Se não tiver, já põe assim, já risca aqui, dizendo converter, ou já converte na hora ali, para depois, quando for botar no papel calcular mesmo, tá tudo ali na mesma unidade, sabe? Isso é uma boa dica, certo? Mas então, nesse caso, já na leitura, na passada de olho, já viu. Pô, tá quilômetro por hora, show. Vamos só usar os valores. Vou só marcar aqui. Bom, beleza. D, qual que é a distância? Percorra 2 km. Qual que é a velocidade? Velocidade 20. Era 20 km por hora. Então, uma velocidade de 20 km por hora. Ah, nossa, eu já estava assim, tá errado, viu? Mas eu já estava viajando, porque eu ia dizer 2 por 20, isso dá 1 por 10, que é igual a 0,1. Porém, 0,1 o quê? E daí fica a pergunta de... Diz ali João, de prontidão. Ora, perfeito, João. Rebeca, deu um nó, mas a gente deu para entender ou não entendeu? Avisa qualquer coisa aí. É para dar nó mesmo. O importante é que a gente saiba onde começa e onde que eu termino o nó, que daí a gente... Tá, gente, de verdade não se acanhe aí para perguntar. Por exemplo, o Guilherme falou, não entendi o que o senhor fez nessa última. Essa última agora do T ou a antes que a gente estava fazendo, Guilherme? Tá. Ah, B, mas é que isso a gente não sei, eu já estou muito acostumado, gente, muito, mas é por isso, vocês têm que praticar, e essa questão, eu sei que vocês não gostam, mas eu juro que quanto mais praticar, assim, vai pegando mesmo, sabe? Às vezes é uns trancos assim, e por isso que eu particularmente, daí falando, o prof. Digo, eu acho que quanto mais vocês focarem nos rolês da matemática básica, sabe? Porque para mim, matemática e a física vai usar a matemática os dominozinhos enfileirados, assim, sabe? Tu consegue até derrubar um que está na metade ali do caminho, mas é muito mais fácil se tu só for caindo umzinho, lá desde o início. A matemática básica é o chão de tudo.
reforça bastante, que daí vai dando os estalos depois, algumas coisas que vocês não entendiam muito bem, só meio que engoliam, assim, sabe? Começa a entender, começa a tipo, tá, não, agora faz sentido, porque isso é isso, isso é aquilo. Isso daqui é meio ficar ligeiro, assim, de como saber resolver umas questões assim, tipo, 2 por 20, pô, daí tu vai lá, põe, faz a divisão, 2 por 20, daí esquece como é que faz exatamente, mas quando esse número é maior, eu tenho que botar um zero aqui, daí desce um, daí não sei o quê, sabe? Então, tem alguns macetinhos mas isso é meio que costume, assim, sabe? Que a gente vai aprendendo para conseguir resolver algumas coisas. Nesse caso aqui, ó, 2 por 20, eu dividi o 2 por 2 e o 20 por 2. O 2 por 2 é 1, o 20 por 2 é 10. Daí eu sei que 1, 10, e qualquer coisa dividido por 10, eu já lembro que é 0, e o númerozinho que está aqui, entendeu? Não, minto. Não é bem assim, não é bem assim. Eu estou mentindo. Eu sei que é 0, alguma coisa, começa por aí. E daí eu meio que me arranjo aí nas ideias para saber qual que é o númerozinho que está aqui. Bom, mas, moral da história, tinha perguntado ali, 1 sobre 10 é 0,1. O quê? Daí o João respondeu, hora. Perfeito. Porque a gente... Por que é hora? Porque a gente está trabalhando com quilômetro por hora. É aqui, então eu vou botar as unidades. Vou fazer assim. Viajei, né? GG legal, GG legal, GG legal. Pô, tem que craquear mesmo o pacote Office, não tá dando. Apaga. Quilômetro, tá? Depois eu vou ajeitar isso para ficar bonitinho no slide. E aqui sim, quilômetro por hora. Daí tem que lembrar, esse meio aqui funciona exatamente, tá? A regrinha de divisão de números mesmo, de fração, tá? Aqui é uma fração, tá? Mas é uma fração de unidades. Por que eu quero dizer isso? Porque a gente está fazendo quilômetro dividido por quilômetro por hora, tá? E daí eu posso dizer que, não sei, eu faço assim sempre, tá, gente? Como o quilômetro não tá, isso aqui tá errado, né? Não tá dividido por nada, então eu vou botar 1. Ô, Sor, Oi. tem uma dúvida ali no chat. Boa, do B. Poderia ser 10 ou é 01? É 01, Guilherme. Ianca, o Ctrl Z, que esse é o LibreOffice. Eu já tentei, ele não apaga. Ó, o 2 por 20 não é 10, Guilherme. Pensa que tu tem, não é 20 dividido por 2. É justamente ao contrário. É 2 dividido por 20. Eu tenho 2 laranjas, né? Não, tudo bem. Mas é justamente para a gente se ligar. E para vocês também pegarem e saberem, né, meio que entender que os númerozinhos aí eles têm que fazer um sentido aí. Porque é 2 laranjas para 20 pessoas. Nossa, 2 laranjas para 20 pessoas é muito pouca laranja que vai dar para cada um, né? Então tem que ser um númerozinho pequenininho. E, né, pô, eu tenho um número menor em cima, um número maior embaixo, isso geralmente dá, aliás, tem que ser um número menor que 1. É um número 0, alguma coisa. Não, perfeito, sem problema. Aí havia a pergunta que eu ia fazer para vocês. Mas primeiro, Daniel, antes de eu responder isso, eu quero só para vocês entenderem bem. Por que essa resposta deu hora, tá? Bom,
quilômetro por hora, quilômetro por hora, só sobrou ali, né? Nesses corta-corta ali, só tinha como sobrar hora, né? Mas para vocês enxergarem, ficaria assim, ó, quilômetro dividido por quilômetro por hora. O quilômetro eu posso deixar dividido por 1, porque qualquer coisa dividido por 1 é aquela coisa mesmo, né? A gente não muda. Mesma coisa que multiplicar por 1, né? Então não está mudando nada multiplicando por 1. Então a gente divide por 1 aqui, e daí eu faço assim, tá? Vou fazer assim, pode ser. E daí eu sei que isso vai dar quilômetro vezes hora em cima, né? E dividido 1 vezes quilômetro. Se alguém não saber dessa manhãzinha assim, sempre teve dificuldade, eu faço assim. Então, o de baixo, esses de fora se multiplicam, e eu sei que o quilômetro está em cima, ele continua aqui em cima. E os de baixo, os do meio, vamos dizer assim, né? Tem os de fora se multiplicam e os do meio se multiplicam também. Mas eu meio que mantenho o quilômetro. Vamos dizer assim, eu escrevo primeiro quilômetro por hora aqui, né? Para não confundir muito, mas é isso, tá? Eu mantenho, se esse aqui de cima estava em cima, ele continua em cima, e esse aqui de baixo estava embaixo, então ele continua embaixo. Meio que isso. Então eu faço quilômetro vezes hora, e aqui 1 vezes quilômetro. Cortei, isso deu hora dividido por 1, que é a hora, né? Qualquer coisa dividido por 1 é aquela coisa mesmo. Certo? Então, para convencer bem vocês que isso dá em hora, tá? Mas para vocês saberem fazer também, vá que seja, sabe, alguma... e justamente para a gente fazer o que eu estava falando para vocês, daquela conferência dimensional, das dimensões, das unidades, volta e meia vocês fazem algumas divisões assim, que sim, tem essas unidades, assim, uma coisa dividida por outra, né? Então, é importante vocês saberem fazer direitinho, tá? Mas, daí foi Daniel, 0,1 é 10 minutos. Deixa eu ver o que é certo. Tem problema só colocar quilômetros sobre quilômetros por hora e contar os 2 quilômetros. Dá ruim, sabe? Porque no fim os quilômetros eles se cancelam, eles não se multiplicam, entendeu? Senão seria quilômetro ao quadrado por hora, sabe? Alguma coisa assim. Ou, na verdade, não, eu te entendi. Não, perfeito. Tá, o que poderia ser... Isso, João. Poderia ser assim também, tá? Deixa eu botar aqui, alterar a cor. Mas daí tu tem que te ligar numa coisa, tá? Numa outra propriedade, vamos dizer. Ou fazer, ó, o que a Sara falou, quilômetro dividido por quilômetro por hora. E ela quer cortar os 2 quilômetros. Dá ruim? Não dá. Porque isso aqui fica 1 sobre hora. Vocês percebem isso? Quando eu corto assim, não é que eles somem. Eu não posso não deixar nada aqui, né? Em cima. Não posso deixar vazio. Então eu ponho umzinho aqui. Eu também não posso deixar vazio em cima aqui desse hora, nessa fração. Então eu ponho umzinho aqui também. Certo? Aí tu só teria que te ligar que 1 sobre uma fração é inverter essa fração. Tá? E daí isso seria inverter o 1 sobre hora, é hora sobre 1, né? Pronto, deu aquele hora ali. Entendeu? Teria que te ligar, porque rigorosamente, matematicamente, se tu corta aqui, ele vai ficar 1 sobre hora. Porque tu cortou o km com km, beleza. Mas daí eu tenho que botar umzinho ali, ficou 1 hora aqui embaixo, sabe? Fica meio estranho. Se tu tiver... Sim, chega na hora. Aí corta os uns, não... Porque quando tu corta, Guilherme, tu tá dizendo o quê? Eu tô dividindo... É que nem dividir 10 por 10. Sempre quando eu divido coisas iguais, eu corto elas
e o resultado dá 1. Concorda? 10 por 10 é 1. 10 laranjas, 10 pessoas, uma laranja para cada pessoa. Agora são 20 laranjas para 20 pessoas, beleza. Uma laranja para cada pessoa. Então, sempre quando eu estou dividindo coisas iguais, elas se cortam, mas é porque tu fica ali com esse número meio que coringa na multiplicação e na divisão, que é o 1. O 1 dividido por alguma coisa dá 1. O 1 multiplicado por 1 dá 1 também. Então, eles meio que a gente diz que corta, assim, eles somem, mas eles não somem, fica 1 só, na verdade, entendeu? Então, não tem como cortar 1 com 1, porque é 1 dividido por 1, continua sendo 1, sabe? Então, meio que não corta 1 com 1. Tá bem? Porém, vamos lá para mais uma coisinha também, porque daí aqui para segundos, como é que a gente faz? O 0,1 hora, ou que fosse para minuto, tá? Mas a gente teria que fazer, nesse caso aqui, uma regrinha de 3, certo? Ou meio que pensar, é que se for minuto é mais fácil, tá? Vou lá eu apagar de novo. Não, deixa, deixa segundos aqui, mas a gente faz primeiro para minutos, porque daí a gente faz depois de minutos para segundo. Mas então, 0,1 hora, tá? A gente primeiro, então, tem que fazer. Ai, como me incomoda eu não conseguir apagar as coisas, gente, que saco. Eu vou craquear o Office. Tá gravado aqui, o Zuckerberg que venha me buscar depois. Vamos fazer de verde. De hora para minuto, tá? Então, em 1 hora, eu tenho, a gente tinha falado lá, 60 minutos. Alguém inventou de fazer uns números quebrados. E agora, em 0,1 hora, eu tenho quanto? X. Certo? Cruza, cruza. Eu sempre começo aqui pelo X, porque daí eu já deixo o X lá para a esquerda, que é um lugar confortável nosso, né? A gente já está acostumado. Eu, pelo menos. X vezes 1 dá o próprio X. Já ficou meio que separadinho ali. X vezes 1. E é aquilo que eu estava te falando, Guilherme. Ó, o 1 é meio coringa, assim, ó. E não é nem coringa, é assim que ele não faz diferença. Quando a gente multiplica por 1 ou divide por 1, o número que a gente está ou multiplicando ou dividindo, né? Não muda, né? Então, nesse caso, nem preciso fazer a multiplicação ou deixar aqui 1 vezes x. Não, vai ser x igual, entendeu? Não vai mudar. Isso é porque eu fiz x vezes 1 hora aqui, né? Mas lá do outro lado, daí a gente põe igual e cruza de novo, e faz 60 vezes 0,1. Certo? E daí o Daniel tinha falado, é 10 minutos. Na verdade, não é 10 minutos, né? Porque é 60 vezes 0,1, e daí aqui é também depois de 1000 anos vai acostumando, mas sempre quando multiplica por 0,1, eu basicamente estou comendo aqui só um zerinho, tá? Isso o prof já sabe de cabeça. Uma maneira seria também 0,1, a gente já recém viu que é 1 sobre 10, né? Então, seria 60 dividido por 10, entendeu? Por isso que daí corta, né? Porque daí tá 60 em cima, 10 embaixo, corta os zeros ali, fica 6 dividido por 1, daí volta para aquilo. Dividido por 1, não muda nada, então esses próprios 6. E nesse caso, ó, 6 min. Certo, Daniel, entendeu? Porque não é. E esse rolê do hora para minuto é sempre pegadinha aí, porque ele não é assim como
por que isso acontece, né? Porque o hora não tem, 1 hora não tem 100 minutos. A gente está acostumado com dinheiro, geralmente, né? Centavos e reais, não sei o quê. Daí, 0,1 é quanto? O 0,5 reais é quanto? 50 centavos, né? Pô, tu já meio que, ou com quilo, sabe? Por quê? Porque a escala é de 0 a 100. No caso, a escala da hora é de 0 a 60 minutos. Então, tu não consegue fazer essas conversões assim diretas, entendeu? Mas beleza, então deu 6 minutos. Se a gente quisesse fazer isso os segundos, faria. Vai lá nós de novo. Mais uma regra de 3 para deixar todo mundo craque. Daí é minuto para segundo. Então 6 min. Aí caguei, né? 1 minuto. Isso é todo mundo sabe que isso é Você tá maluco? Olha esse umzão bonito. 1 segundos tem 1 minuto. 60 também, que a galera gosta, né? Gosta dos 60. E agora 6 minutos. Daí fica uma relação aí mais direta, que a gente sabe, mas mesmo assim, x segundos. Os ligadinhos, pô, se em 1 tem 60, em 6 tem 6 vezes 60. Né? Mas a gente comprova isso fazendo mesmo assim, para ver que a Isabel ela já fez direto isso aqui, que eu tô ligado que ela faz de cabeça. Mas se ela quiser confirmar aqui no papel, faria uma regra de 3. X vezes 1 é o próprio x. 6 vezes 60, então apareceu aqui o cálculo que vocês já tinham imaginado. 6 vezes 60. Aí você se resolve quanto é 6 vezes 60 aí, que eu não vou... Mentira, eu acho que é 3.600, né? 6 vezes 6, 36, é isso aí. 3.600... Não, 360. 360. 3.600 é... Nem sei quanto é que é 3.600. 10 minutos, acho. Não, mas talvez já... não, mas 6 vezes 6 é 36, né? 36 é... gente. Viu? Entenderam? Então aqui está o T, se a gente convertendo para segundos, dá 360. Dúvidas? 6 vezes 600 seria 3.000. Guilherme está manjando. Será? Não, porque daí botou uns... Isso, 3.600. Tá, não. Tá certo assim. Beleza. Caso o senhor digo suma do nada, a gente sabe quem foi. Tá. Beleza. É o Bill Gates. Isso, Guilherme, exatamente. É que para mim o Zuckerberg comanda tudo. Ele e o Elon Musk, né? Esses caras aí, olha. Mas beleza? Alguma dúvida, gente? O Bezos é da Amazon, exatamente. E esse cara aí, olha. Tudo beleza. Perfeito, gente, que bom. Então, chegamos numa parte chatinha, mas aqui é decoreba mesmo e não tem por onde correr. A não ser que vocês queiram fazer toda essa dedução aqui todas as vezes que vocês quiserem converter uma coisa para outra, tá? Não sugiro, é só lembrar que é 3,6 e lembrar o quê? Porque nossa, como eu esquecia qual que era, se era multiplicado ou dividido, certo? Mas daí, qual que é a moral, tá? O que eu estou falando? Como converter metros por segundo para quilômetros por hora? Tem aqui todo um rolê de, mas aqui 1 quilômetro tem tantos metros e tantos segundos, 1 minuto que é tantas horas, não sei o quê. Sai e gospe um número aí, 3,6. Mas a gente sabe, então, por essas relações assim, e de unidades, que nem eu estava fazendo com vocês, tá?
Só que aqui, no caso, a gente já não está trabalhando só com a unidade, sim os valores. Por isso, 1 quilômetro é igual a 1000 metros, né? Então, a gente... não vou nem explicar isso, gente. Mas, moral da história, a gente está trabalhando aqui com os valores mesmo, e daí sobra os números aqui para a gente saber, então a unidade de metro por segundo, quando eu converto lá para quilômetros por hora, eu tenho que multiplicar por 3,6, entendeu? Porque eu sei que 1 metro por segundo, o que eu quero dizer por isso? Se alguém que está andando lá 1 metro por segundo, seja, se eu não me engano, isso é fun fact, tá? Mas a gente anda mesmo a 1, 2 metros por segundo, se eu não me engano. Acho que é isso, tá? Então, se alguém bem devagarinho for lá, sem pressa, sair caminhando e andar por 1 hora, então, supondo que essa pessoa está caminhando 1 metro por segundo, se ela caminhar por 1 hora, ela vai ter andado quantos quilômetros? 3,6. Vocês concordam? Porque a velocidade dela, a gente sabe em metros por segundo, né? Mas se a gente quisesse converter esse metro por segundo para quilômetro por hora, tá aqui, 3,6 quilômetros por hora. Se eu andei 1 hora, eu andei 3,6 quilômetros. Concorda? Então, se for o quilômetro para metros por segundo, você está no mundo da lua, é fácil. Geralmente, e daí fica também, ó, não é à toa aqui, que a gente usa uns numerozinhos que são o quê? São, como é que chama? Não são divisíveis, mas eles são como é que é, gente? É divisível por 3,6? Não, mas é que a gente consegue fazer frações, números inteiros, divisível. A gente, então, são divisíveis, e às vezes não são divisíveis exatamente por 3,6, mas são divisíveis pela metade de 3,6, daí já comento isso com vocês. Mas, por isso que tem assim, sempre aparece ou 36, ou 72, ou no caso 36 mais 18, porque 1 metro por segundo é 3,6, mas 0,5 metros por segundo, metade, né, é 1,8. Então, às vezes, é fácil também a gente calcular, por exemplo, 15 metros por segundo, tu consegue meio que calcular mais tranquilo quando está fazendo a conversão de um para outro, tá? Então, fiquem ligados também que sempre tem uns numerozinhos aí que volta e meia aparece quando a gente está convertendo essas paradas, que é justamente... Porque assim, gente, a URGS, ela só parece pau no cu. Ela é, mas ela quer ser pau no cu no que ela acha correto ser pau no cu, tá? Ela não vai querer cobrar se o cara sabe fazer, sabe, uma divisão com vírgula, não sei o quê, com 3 casas decimais, muito rápido, porque tu tem que fazer isso e mais 500 questões. Ela quer saber se tu sabe a matéria, sabe? E se tu tá ligado, manja um pouquinho de matemática, essas ferramentas da matemática, então ela vai cobrar algumas coisinhas, mas por isso, essas coisas assim, não quero saber se tu sabe dividir isso daí, sabe, super preciso, eu quero saber se tu sabe converter para quilômetros por hora, entendeu? E daí por isso que ela vai dar uns números geralmente aí mais redondinhos. Por isso que quando tem as questões de seno, cosseno e tudo mais, são dos senos e cossenos que a gente conhece. Não é à toa, né? Porque a gente usa lá uns senos e cossenos que a gente sempre conhece lá, que a gente tem uns números redondos. Né? Não é porque a maioria das vezes a gente vai usar as aplicações real usam esses ângulos. É porque é fácil de calcular, então, sabe? Então é para vocês ficarem ligados também nesses numerositos, tá? Enrolei? Moral da história. Conversão, metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica, tá? Metro é menos, quilômetro é mais, então o quilômetro por hora vai ser sempre um número maior do que 1 metro por segundo. Não sei se é uma dica que vale para vocês, mas eu me lembro que, sei lá, me ajudava a me achar.
se era divisão, se era multiplicação. Porque aqui a gente está falando também de metro por segundo para quilômetro por hora, certo? Porém, a gente poderia ser do quilômetro por hora para metro por segundo, daí a gente vai fazer esse caminho aqui, certo? E esse caminho aqui a gente vai dividir por 3,6. E aí que o pessoal estava comentando, sempre vai dar um número quebrado, porque a gente está dividindo por um número quebrado, né? Geralmente não, porque esse valor em quilômetro por hora aqui, ele vai estar num númerozinho ok para nós aí trabalharmos. Que é o caso desta questão aqui que eu vos trago. Alguma dúvida aí na conversão, gente? Não sei se alguém tem um macete para compartilhar aí, mas eu me lembro que eu lembrava era isso. Metro é menos, quilômetro é mais, então quilômetro é maior do que metro, né? 1 metro, 1 quilômetro, pô, 1 quilômetro é muito maior. Então, eu sei que de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico. E daí eu sei que, beleza, o inverso é eu dividir. Show. Então, nesse caso aqui, ó, quantos metros percorre um carro com velocidade 72 km por hora em 10 segundos? Vocês acham que vai dar um número com vírgula? Não vai. Por quê? Nesse caso aqui, ó, a gente... quantos metros percorre um carro com velocidade tal em tantos segundos? Claramente aqui, ó, falou em metro, falou em segundo, porém a velocidade ela está em quilômetro por hora. Se ela tivesse em metro por segundo, a gente já atacava o Deus e tudo lá. Mas essa velocidade a gente vai ter que converter, certo? Para estar tudo em metros e segundo. Então, a gente vai lá para converter esse 72, a gente vai lá e quilômetro por hora para metro por segundo, quilômetro maior, metro menor, então divisão por 3,6. Basicamente é 72 quilômetros por hora dividido por 3,6 vai dar quanto? Daí aqui, ó, tem que ficar ligado, que é o quê? 3,6. Então, 1 metro por segundo é 3,6 km por hora, certo? 10 metros por segundo é, quando eu multiplico um número com vírgula por 10, eu empurro a vírgula uma casa por lado, né? 10 metros por segundo é 36 km por hora, né? Jogo essa vírgulazinha por lado, fica 36, certo? Então, 36 km por hora, 10 metros por segundo, se eu multiplico o 36 por 2, 36 mais 36 dá esses 72 aqui, entendeu? Então, isso tudo aqui deu 20 metros por segundo. Aí eu sei, prof, mas daí tu quer que eu saiba de tudo. Não, mas eu estou dizendo exatamente assim que vocês vão meio que já se ligar, sabe? Não precisar fazer calculeira, nem nada, sabe? Então, fiquem ligados nisso, porque é uma manhãzinha aí que quando vai dividir aqui, e daí depois vocês sempre se ligam e aprendem, 1 metro por segundo é 3 km por hora, 10 é 36. Por isso que eu falei, às vezes é 5 metros por segundo, sabe? Que é metade de 36. 36, metade vai dar 18, sabe? Então, às vezes vem um 18 ali, daí fala, mas isso não é múltiplo do 3,6 lá, né? Eu não consigo fazer 36, sabe? Encaixar. Mas sempre partam desse 36 aqui, multiplica por 10, daí tá, beleza, vai dar 36, aliás, sai do 3,6, né? Multiplica por 10, dá 36, beleza, mas é menos que 36, então divide por 2, que daí vai dar 18, sabe? Ou, não sei, tem que eu comentando com vocês que tem que meio que tá ligeiro nisso, sabe? Para vocês não perderem tempo. Não tem, senhor, não sei, não consigo, sabe, fazer isso daí, essas coisas de cabeça, sabe? Põe no papel, então, e resolve a divisão. Geralmente não vão dar números absurdos, números com vírgula, vão dar números redondinhos. 20, 15, 25, certo?
Fiquem ligados. E por último, gente, muito rapidamente, eu fiz 3,6, só que esqueci de fazer o resultado também, ia ficar 10, pode crer. Aqui no caso, aqui a gente, 20 metros por segundo, em 10 segundos, daí quantos metros ele percorre, daí beleza, né? Daí o Deus é tudo. Deus é V vezes T, que é 20 vezes 10, que é 200. Beleza? Só para não ficar solto. E aqui algo importante quando a gente está falando de movimento, gente, são movimentos relativos. O que é um movimento relativo, prof? Até agora, a gente está observando os movimentos de maneira absoluta. Nenhum movimento é absoluto, tá? Mas a gente diz que existe um observador, assim, quando a gente resolve os exercícios, a gente sempre pensa num observador. Nossa, me fugiu o nome agora. Mas depois eu comento para vocês como é que é o nome, tá? Quando eu vir. Mas é um observador meio geralzão, é meio um observador assim, pensar, sei lá, que está fora da cena e sempre consegue observar de fora, tá? Porém, tem momentos, e até então a gente tem falado, uma moto se move, né? Um ciclista, um carro. É alguém observando de fora a cena, que não tem nada a ver, tá bem lá, paradinho na sua, certo? Porém, tem momentos que a gente tem corpos interagindo, ou que se relacionando, ou que a gente está observando ambos, mas que quando mais de um, e geralmente a gente está falando de observador mais absoluto, porque a gente estava observando né? Um corpinho ali, uma pessoa, um carro. Mas quando a gente tem mais de um, a gente consegue daí entender que a gente observa essa cena de fora, ambos indo de boa lá, porém o pessoal que está dentro aqui, daí os aqui do carro, por exemplo, eles têm movimentos relativos entre eles, certo? Vamos lá, pensando. Pô, eu estou observando uns carros passar, né? E daí tem um carro, sei lá, passa um carro a 100 km por hora, né? Nossa, ele passa muito rápido para mim. Mas, sei lá, logo atrás dele passa um outro carro que também estava a 100 km por hora e também passa muito rápido para mim. Porém, e quando a gente está na estrada, a gente entende isso, né? A gente está muito rápido, a gente sabe que ele está muito rápido. Mas eu estou indo lá a 100 km por hora, cola um carinha que está a 100 km por hora do meu lado, e a gente fica se abanando ali, conversando. A gente parece que está o quê? Parece que um ao outro estão parados. Vocês não concordam? E isso que quer dizer o movimento relativo, certo? O movimento relativo é quando tem dois corpos, a gente fala de corpos, né? Dois objetos, mas duas coisas se movimentando, e a gente de fora consegue observar os movimentos absolutos. Eu estou fazendo absoluto porque a gente não considera nenhum movimento absoluto, tá? Mas desse observador, assim, mais geralzão, né? Mas entre esses corpos aí, eles se observam diferente, certo? Se observam diferente do que a gente está observando. Passa os dois carros lá, um atrás do outro, os dois a 100 km por hora, para nós, os dois estão rapidão a 100 km por hora. Porém, um cara num carro e o outro da frente, uma mulher na frente lá, eles literalmente estão se enxergando parados, eles estão se movendo, as ruas a rua vai se movendo, mas quando olha para o lado lá, se o cara encosta do lado, estão na mesma velocidade, eles não estão se movendo entre si, então eles estão parados. Vocês não concordam? A gente pode dizer que o cara do carro, olhando para o carro da frente ou do lado, pô, o carro não sai, o carro do lado não está saindo, não está mudando a distância nossa, então a gente pode dizer que um está parado em relação ao outro, ó. Em relação, daí a gente começa a falar de relação de movimento de um ao outro. Porém, nós temos mais um pouquinho para falar sobre isso, então eu vou deixar vocês irem para a aulinha que já começou, ou já deveria,
E daí a gente termina movimento relativo, próxima aula, e fala sobre gráficos, analisar os gráficos dos movimentos. É uma parte bem importante quando a gente está falando de MRU. Tá bem, gente? Guardem as dúvidas aí sobre movimento relativo, que a gente vai falar melhor. Não sei se ficou alguma dúvida sobre o que a gente já falou. Tá? Feito, gente. Qualquer dúvida, estamos aí, seja as mais basiconas, foquem aí na matemática básica com a Carol, que vocês vão melhorando aos pouquinhos, vão ver que a física vai ficando mais fácil, vai ficando menos complicada também. Tá bem? Bons estudos, tudo de bom. Brigadão, gente. Fiquem bem e até sexta-feira. Estaremos aí com o Baiana System. Não, era Novos Baianos, né? Não era Baiana System. Confundi os baianos. Tchau, gente. Valeu, valeu, valeu. Boa noite.